Quero inicialmente manifestar o meu sentimento de grande prazer por participar desse programa documentário patrocinado pelo Instituto Memórias do Paraná e que vem preencher uma necessidade muito grande para preservar a história da nossa cidade e do nosso estado. Eu sou Munir Caran, natural de Curitiba, nasci em 13 de julho de 1937, portanto, mais alguns dias completarei, se Deus assim o permitir, 79 anos de idade. Sou filho de Jorge Manuel Caran e de Maria Mafuz Caran. Tenho 2 irmãos, mais novos do que eu, Munira Caran Elmessani e Jorge Caran Júnior. Nasci numa casa com frente de material, fundos de madeira, na rua 15 de novembro, próximo à rua Mariano Torres. Fiz o curso primário na Escola de Aplicação, anexa ao Instituto de Educação, e a minha primeira professora foi a dona Palmira, mas me recordo ainda de Miss Isolde, da professora Adelaide, da professora Zoe Grandinetti, e mais tarde cursei o ginásio, enfrentando o exame de admissão no Colégio Santa Maria, o clássico no Colégio Estadual do Paraná, e juntamente, após isso, fiz a Escola Técnica de Comércio, anexa à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Iniciei-me na política estudantil no Colégio Estadual, onde fui eleito orador do CECEP, Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, na chapa Progresso, então presidida pelo Rafael Yatal. Em seguida, fui orador da UPS, na gestão do José Augusto Ribeiro, hoje jornalista de renome, autor da biografia do Tancredo Neves e de Getúlio Vargas, e o sucedi depois na presidência da entidade. Na política secundarista, nosso guru era o Norton Macedo Correia, que desde os 9 anos se tomou de curiosidade pela política local e nacional. Além dos nomes citados, destacaram-se como colegas de estadual, de Santa Maria, de colégio comercial, o Luiz Augusto Faê, o João Oliveira Gabardo, o Cândido Manuel Martins de Oliveira, o Adolfo de Oliveira Franco Filho e o Mauri Furtado. Quero relatar uma curiosidade dessa época. Gostava muito de futebol e resolvi ingressar como foca na imprensa desportiva. Escrevi uma coluna no Paraná Esportivo, ao tempo do Silveira Filho e do Mugeto Sobrinho, chamada A Verdade Nua e Crua. O José Augusto, que era um grande orador e comentarista político do Jornal do Estado do Paraná, não se conformava e achava que eu tinha que mudar o nome para Tiro de Canto ou coisa parecida. Naquele tempo, usava-se muito pseudônimo, e o Rafael Yatal era narrador esportivo da Rádio Tingui e me convidou para fazer os comentários de intervalo das partidas. Ele era conhecido pelo pseudônimo de Mauro Rafael. E eu sempre impliquei um pouco com o meu nome, Munir Caran. Achava um nome difícil de ser assimilado pelos brasileiros de um modo geral, porque era um nome um tanto raro, hoje nem tanto assim, mas naquela época, pelo menos, pouco conhecido. Então, profissionalmente, era de difícil fixação. Então, eu resolvi adotar um pseudônimo. E tinha um desportista, um comentarista da época que eu gostava muito, de São Paulo, que era o Wilson Brasil. E eu me admirava muito do nome Ricardo. Então, eu falei para o Rafael, olha, Rafael, eu participo das tuas transmissões pela Rádio Tingui como comentarista, mas desde que você me deixe adotar o pseudônimo de Ricardo do Brasil. Ele falou, pois não, tudo bem, não tem problema nenhum. E fomos para o meu debut da crônica esportiva falada. E no primeiro jogo, Rafael narrando e eu preparando os comentários, ele dizia assim, e daqui a pouco ouviremos os comentários do Munir aqui pela nossa emissora. E eu, desesperado, falava para ele, não,
não é isso que combinamos, fazia sinais desesperados para ele ajustar comigo aquilo que tínhamos combinado. E ele dizia assim, com a mão apenas, espere que eu vou corrigir, espere que eu vou corrigir. E quando deu o intervalo, ele finalmente falou assim, e agora, caros ouvintes, com vocês, o grande comentarista esportivo Munir Brasil. Aí sim, enrolou tudo. E eu fiquei conhecido na crônica esportiva, onde militei durante 3 ou 4 anos, como Munir Brasil. E não consegui mais me desfazer desse pseudônimo. Ele falou para mim, olha, Munir, eu não podia, depois de anunciar o teu primeiro nome, mudar durante a transmissão para uma segunda pessoa que não vinha nela mencionada. Fiz vestibular e ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal em 58. Uma turma excelente, formou-se em 62, que haveria de dar 6 desembargadores. O Antônio Lopes de Noronha, o Fernando Vidal de Oliveira, o Zátar, o Acácio Câmbio, o Luiz Viel e eu. Vários procuradores, como a Joselita Becker, o Benito Ítalo Pierre, a Yara, o Dirceu Carneiro, outros políticos, juristas, administradores, como Maurício Frutti, Clemerson Teixeira, Damor Moraes Silva Neto, Rui Correa Lopes, Heron Arzua. Continuei militando na política universitária, sendo eleito orador do CAS ainda no primeiro ano, depois presidente do PAP e presidente do CAS, quando cursava o 3º ano, o que era fato inédito. Sucedeu-me o Noronha, e quebramos mais uma escrita, com a mesma turma, elegendo 2 presidentes do centro acadêmico. Nesse período, aconteceram coisas importantes na história do país, como a renúncia do presidente Jânio Quadros. Os militares não desejavam em nenhuma hipótese a posse do vice João Goulart. O CAS se mobilizou e liderou a campanha pela legalidade. Chegamos a instalar um serviço de som na Avenida João Pessoa, na sacada de um prédio pertencente a Pretestato Taborda Ribas, o Tatinho. Houve no final uma solução de compromisso, com o Jango assumindo um regime parlamentarista. Nessa época realizamos ainda o julgamento de Otelo, tendo na acusação Vieira Neto e na defesa Araújo Lima. Paulo Tran haveria de personificar o réu. Após 50 anos, reeditamos o evento, com Técio Lins e Silva na acusação e Jacinto Coutinho na defesa do Moro Shakespeariano, que foi absolvido nas 2 ocasiões. Era o tempo também de grandes eventos culturais e trouxemos a Curitiba grandes nomes de juristas e políticos, como Pontes de Miranda, Nelson Hungria, Orlando Gomes, Alfredo Buzaide, Fernando Ferrari, Carlos Lacerda, Mozart Russomano, Hélio Gomes e muitos outros. Na política estadual, o povo estava desiludido com o governo Lupion, que abandonou o Estado se mudando para o Rio de Janeiro. Formamos um comitê estudantil para apoiar o candidato da oposição, Ney Braga. Sabíamos que a eleição era difícil, mas valia como protesto. Naquela época, o movimento estudantil tinha muita força política. O prematuro desaparecimento de Sousa Naves e a dobradinha com Jânio Quadros pavimentaram o caminho de Ney ao Palácio Iguaçu. Lembro-me que fiz uma viagem de campanha com ele pelo norte do estado, no monomotor do Americano, e na companhia do então deputado Nilson Ribas, descendo em São João do Caiuá e voltando de jipe até Maringá e Londrina, onde fizemos diversos comícios, geralmente em cima de caminhão. Formado em dezembro de 62, desembarcava em Campo Mourão em janeiro de 63. Como cheguei a Campo Mourão, uma cidade então distante, a quase 500 quilômetros de Curitiba, naquela época sem acesso de estrada pavimentada? Era muito amigo de José Richa, que havia sido eleito deputado federal. E o Richa então me falou: Munir, você não quer começar a sua advocacia pelo interior? E eu perguntei o porquê daquela indagação. Ele disse que o meu companheiro de chapa, o Armando Queiroz de Moraes, se elegeu deputado estadual e tem o mais antigo escritório da área de Campo Mourão e não tem a quem sucedê-lo. Você toparia ocupar o seu lugar no escritório? E eu respondi de imediato que sim, que era uma grande oportunidade
e que eu agradeceria imensamente ao Rich essa indicação que viria mudar a minha vida. Fez-me sair de Curitiba, da capital, do conforto da casa do meu pai, do carinho da minha mãe, que sempre me acalentaram durante toda a minha vida, para buscar o interior, até então inóspito, até então distante, até então quase inacessível. Mas isso se revelou um grande acerto, porque eu tenho essa impressão de que o curitibano é muito focado apenas nos estreitos limites das suas fronteiras. Para o curitibano, o Paraná não passa de Ponta Grossa. O norte, o noroeste, o sudoeste paranaenses, que são as regiões que possuem as terras mais ricas do planeta, uma autêntica Mesopotâmia, foram desbravadas não por curitibanos, mas por gaúchos, por paulistas, por mineiros, por nordestinos, o que fez Munhoz da Rocha dizer que o Paraná era um grande mosaico. Então, com a minha interiorização, eu vinha descobrir o outro lado, a face mais distante de um Paraná tão grande e tão rico. Chegando lá em Campo Mourão, hospedei-me em um hotel de madeira, Hotel Paraná. Não havia água encanada, a energia elétrica era cortada às 23 horas, as ruas eram todas de barro, mas uma gente muito trabalhadora, uma região muito pujante, que baseava sua economia na indústria madeireira. A cidade era cercada por manchas de pinheirais. O pinheiro, símbolo do Paraná, é uma árvore excepcional, leve, resistente e explorada em grandes quantidades. As jamantas saíam carregadas de tábuas para Brasília e para as usinas da CESP em São Paulo. Vieram as eleições municipais e precisávamos aproveitá-las para transformar a cidade. Dr. Armando Queiroz, então deputado estadual, convidou, insistiu e convenceu um advogado local que tinha a maior banca da região a ser candidato, Milton Luiz Pereira. Após uma campanha muito bem disputada com Ivo Trombini, Milton teve uma bela vitória e fez uma administração exemplar, que levou Campo Mourão a conquistar o título de município modelo do Brasil. A Copel construiu a usina Mourão I, foi edificado o colégio estadual, feita a ligação pavimentada com Maringá, fundada a Coamo e tantas outras conquistas. Para mim e para muitos que o conheceram, Milton é inspiração para aqueles que alimentam aversão pela injustiça, pela imoralidade e pela violência. Fui procurador judicial na gestão do Milton e diretor da Codusa, empresa de economia mista por ele fundada. Em 68, fui o primeiro vice-prefeito eleito em Campo Mourão, na chapa do então candidato a prefeito Horácio Amaral. 1970 foi um ano muito especial em minha vida, porque em janeiro me casei com Vera Lúcia Colodel Silveira Caran, que foi o grande amor da minha vida. Em setembro, nascia minha filha Fabiana, que seguiu meus passos na carreira. E em novembro, era aprovado no concurso da magistratura e tomava posse no cargo de juiz de direito da comarca de Goerê. Fabiana me deu um neto, Giovanni, que é a alegria da minha vida. Reservei a Campo Mourão os anos mais vigorosos e viçosos da minha vida. Uma coisa que ali mais me gratificou foi o magistério. Professor durante 8 anos do Colégio Comercial, fui escolhido por 7 vezes como paraninfo. Iniciei a judicatura na comarca de Goerê. Foi um grande desafio, porque era uma região isolada e permeada pela violência. A ordem se mantinha apenas pela autoridade moral do juiz. Ali judiquei durante 6 anos, sendo promovido a Cascavel, na sequência a Maringá, onde permaneci por 12 anos até ser removido a Goerê. Há muitas passagens e muitas histórias gratificantes em relação a Goerê. Recentemente, participei de um programa do Tribunal de Justiça chamado de A Justiça na Escola, onde um juiz, um promotor e um advogado percorrem as escolas municipais da periferia, fazendo palestras sobre o que é o direito, o que é a justiça, o que é o judiciário, para despertar vocações nos meninos que fazem a educação infantil fundamental. Eu fui escalado para uma escola de Uberaba, e ali participei com eles dessa programação. E durante os debates, as crianças me prepararam perguntas e me indagaram se eu me lembrava de algum fato que houvesse me tocado emocionalmente a alma durante a minha judicatura. E eu me recordei de uma história
que me comoveu muito na cidade de Goerê. Era uma família de sitiantes que me veio visitar no fórum, o pai e a mãe desesperados, dizendo que eles que viviam no interior do município, num casebre, numa vila isolada, vivendo da própria agricultura familiar, tendo 6 filhos, tinham tido a pouca felicidade de ver uma das filhas grávidas. E eles queriam saber quem era o autor daquela gravidez, quem é que havia feito aquela violência em relação àquela menina, que eles não sabiam explicar o motivo, porque eles quase não saíam de casa, só frequentavam a igreja aos domingos. E o pai estava revoltado, ameaçava bater na filha, dizer que a sua vida havia sido desgraçada. E eu falei para ele, não, o senhor está exagerando. A vida não é assim. Deus lhe deu um neto, lhe deu um ser inocente que vai nascer. O senhor tem que ter cuidado com ele, carinho com ele, e não despejar em cima dele a sua revolta por um erro, talvez, que tenha cometido a sua filha. Há muitas coisas boas na vida que podem ser aproveitadas. E o casal se retirou, não muito convencido das palavras que eu havia dito. E uma semana depois, eles retornaram ao fórum, ainda em prantos, porque o pai havia pressionado, querendo descobrir quem tinha sido o autor daquela desgraça familiar. E eles vieram me dizer que o filho mais velho deles tinha se suicidado, porque era ele o pai que... Desculpem, mas até hoje eu me emociono com essa história, porque nós vemos como a vida tem as suas imprevisibilidades, como nada está sob controle nosso direto, e como muitas vezes a própria autoridade do juiz é impotente para abortar essas infelicidades que tanto, às vezes, acometem as famílias. Mas há outras histórias interessantes de Goerê, que eu sempre recordo, merecem ser lembradas. Numa delas, um sitiante havia sido convocado pelo delegado, que naquela época era o Tavares, para dar explicações sobre o sumiço de uma vaca. E ele falou que aquela vaca havia sido roubada pelo seu vizinho. E o vizinho compareceu e disse assim, que ele não roubou a vaca, que a vaca havia atravessado a cerca e que, por acaso, havia sido recolhida e transportada para Mato Grosso. E esse sitiante queria a vaca de volta, de qualquer maneira. E o delegado falou, não, o senhor pode ser indenizado pelo valor da vaca. Ele não precisa ir a Mato Grosso receber o seu animal e trazê-lo de volta. Ele falou, não, eu faço questão de ter esse meu animal de volta, que era um animal de estimação. E se ele não fizer isso, ele vai ter que acertar contas comigo. E o Tavares falou, se o senhor tocar um dedo nesse homem, o senhor estará preso. E o sitiante falou, eu estarei preso e você estará morto. Você será um homem morto. E o Tavares ficou impressionado com aquilo. E foi levantar a vida pregressa do sitiante e viu que ele tinha uma fama de ser um atirador famoso e que tinha já eliminado algumas vidas e tinha respondido à justiça e estava em liberdade provisória. E ficou apavorado e veio falar comigo. Doutor, esse sitiante é um perigo e me ameaçou. Eu me sinto inseguro aqui em Goerê. E eu falei para ele, eu vou buscar contemporizar essa situação. E soube que ele estava ligado ao grupo político do Jaime Rodrigues Carvalho, que era deputado estadual da região e advogado famoso, sobretudo no júri. Chamei o Jaime, doutor Jaime, e falei, doutor Jaime, eu sei que esse sitiante é seu cliente, então o senhor, por favor, chame ao seu escritório e o senhor acalme-o e diga que as coisas não podem se passar de maneira tão emotiva, tão emocional assim, e que se faça um acordo, que é melhor do que uma mal demanda. Então o senhor tire da cabeça essa ideia dele perseguir o nosso delegado. E o Jaime respondeu para mim, doutor, tarde demais, ele já até me pagou o júri. Aí eu falei assim para ele, então, se não tem reversão, a única saída é que o Tavares saia de Goerê. E eu falei com o secretário de segurança, que era o meu amigo Noronha, e o Tavares foi removido da cidade, só com a roupa do corpo, depois é que ele voltou para levar a mudança. Goerê era uma cidade ainda aberta, ainda em construção, com muitos migrantes de outras regiões, e uma sensibilidade à flor da pele. A luta pela terra sempre foi
muito forte em toda aquela região oeste, sudoeste, noroeste do Paraná, onde eles têm um estrito dever de lealdade e de honorabilidade. Ainda houve outras passagens interessantes em Goerê, uma delas envolvendo o Alborguete. O Alborguete, que foi depois deputado estadual, ele foi encarregado de fazer o programa radiofônico da igreja local. E ele era muito desbocado e chamava as pessoas de vagabundas, sem vergonhas, enganadoras, desonestas, e as pessoas foram se enchendo de raiva dele e umas e outras prometendo matá-lo. Se faturasse um Alborguete naquela ocasião, ninguém saberia quem seria o autor, tantas ameaças que ele havia recebido. E a situação chegou a um ponto tão insustentável que, ao final de contas, eu tive que dar um salvo-conduto para ele poder sair da cidade e se mudar de Goerê para preservar a própria vida. Enfim, são histórias, passagens que eu vivenciei em Goerê, mais do que em outro local, porque ali eu era a figura do juiz praticamente isolada, solitária, com o apoio de um delegado de polícia e 2 agentes policiais. E eu acumulava toda a jurisdição, a civil, a criminal, a trabalhista, a eleitoral. Não tinha outra autoridade para compartilhar ou para dividir comigo. Ali foi que eu senti realmente toda a grandeza e toda a autoridade da magistratura e como era importante nos quadros da pacificação social. Outro episódio que ocorreu em Goerê foi um desentendimento entre o temível pistoleiro Zé Elias e o promotor de justiça Rude de Oliveira. Eles compunham uma quadrilha de 3 pistoleiros, o Zé Elias, o Cascavel e o Ramiro Palumbo. Juraram matar o promotor. Ao serem removidos para Curitiba, provocaram um acidente com a rural na descida da Serra de Ponta Grossa e voltaram a Goerê para cumprir a promessa. Houve um pânico na cidade. Todos aconselhavam que o promotor e eu fugíssemos da comarca. O Rude estava voltando de lua de mel. Resolvemos ficar para transmitir confiança na segurança pública. Após alguns dias, os bandidos foram emboscados no aeroporto. Houve grande troca de tiros entre eles e a polícia e eles acabaram sendo eliminados pela milícia estadual, que foi liderada por um agente policial de Curitiba chamado Leon. E, finalmente, na Judicatura de Maringá, quero destacar 2 programas sociais que muito me gratificaram. No primeiro deles, foi que recolhemos os meninos que perambulavam pelas ruas para dar-lhes uma atividade condigna à sua formação, em centros comunitários desportivos e profissionalizantes. Construímos também um centro de recuperação para meninas delinquentes, que denominamos Lar Educacional Betânia. Em 8 de novembro de 1989, fui removido de Maringá para Curitiba, a princípio como substituto e depois como titular da 8ª Vara Cível. Em 26 de fevereiro de 91, fui convocado pela primeira vez para substituir o então juiz de alçada, Onésimo Mendonça de Anunciação, da 3ª Câmara Cível. Em 25 de novembro de 91, fui convocado para substituir o meu saudoso e inesquecível amigo desembargador Ivan Urdini Rigg, na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Em 4 de abril de 94, ascendia como juiz do Tribunal de Alçada, compondo a sua 1ª Câmara Cível. Inesquecível para mim foi a passagem pelo CEDEP, Centro de Estudos do Tribunal, seu primeiro presidente, onde tivemos a oportunidade de realizar tantos eventos jurídicos. Finalmente, em 22 de novembro de 2002, era empossado o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Aposentei-me na compulsória em 16 de julho de 2007. Deixei o meu gabinete zerado, sem nenhum processo para relatar, revisar ou despachar. Requeri uma certidão que assim o atestasse. Quando fui retirá-la, fui surpreendido com a notícia de que o presidente do tribunal, o desembargador Vidal, queria falar comigo. Em seu gabinete, ele me surpreendeu ao me entregar em mãos a certidão e documentar o fato com fotografia e divulgação, dizendo que considerava o fato muito importante e devia ser realçado, pois o judiciário nem sempre se destacavam as boas notícias. Em dezembro de 2007, fui convidado pelo governador Roberto Requião para ser membro integrante do Conselho de Administração da Copel, tomando posse em fevereiro de 2008. E em junho desse mesmo ano, ainda a convite do governador Requião,
assumi a presidência do Conselho Diretor da Paraná Previdência, onde já representava o Judiciário desde a sua fundação. Mantive a mesma política dos meus antecessores e entreguei o cargo com o maior fundo de previdência do país, com ativos líquidos e rentáveis superiores a 6 bilhões de reais. Em suma, essa é uma trajetória rapidamente esboçada da minha vida, que eu assinalei os momentos que mais me impactaram. Esse programa é muito importante, como eu disse, porque prevalece, de certa forma, a informalidade, a naturalidade, a espontaneidade, sem pretensões à demonstração de cultura ou de erudição. No momento, estou presidindo a Academia Paranaense de Letras Jurídicas, uma instituição quase vintenária e que é formada pela elite dos juristas paranaenses, tanto na área civil, criminal, tributária, trabalhista, e estamos ainda agora promovendo o segundo concurso de monografias jurídicas. Também tem essa finalidade de procurar perpetuar, eternizar a formação jurídica e cultural do Estado do Paraná no mundo jurídico. Tenho para mim ainda como meu grande exemplo e meu grande incentivador de toda a minha vida, pela sua capacidade de trabalho, pela sua honestidade, pela sua espiritualidade, ao meu pai Jorge Manuel Caran, filho de Manuel Caran, que teve uma prole de 10 filhos durante a sua longa existência. Manuel Caran casado com Maria Caran. Meu pai foi o segundo dos filhos, José Caran, o mais velho, meu pai Jorge Manuel Caran, o segundo. E pela ordem vinham ainda Miguel Caran, que foi dentista, e o Elias Caran, que é o mais conhecido, porque é advogado, vereador durante várias legislaturas, um grande orador, grande escritor, autor de obras literárias bastante premiadas. O meu avô, sempre com o propósito de manter fiel às suas tradições libanesas, mandou os 2 filhos mais velhos estudarem no Líbano, na cidade de Kfur, meu pai Jorge e meu tio José. E ali eles ficaram de 1914 a 1921. E eles enfrentaram, todavia, grandes dificuldades na vida, por 2 catástrofes que aconteceram durante a sua permanência naquele país, que foram a crise dos gafanhotos, que dizimou todas as lavouras, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 17, e depois o massacre que lhes foi imposto pelo Império Otomano. Meu pai e meu tio, junto com os primos, voltaram de lá bastante adoentados e sem maiores contatos com a pátria mãe, quase praticamente deixaram de aprender o português e tiveram que reestudar e recomeçar a vida do zero, já com a idade avançada de 20, 21 anos, aqui em Curitiba. Meu pai nunca se entregou, enfrentou todas as dificuldades e nunca se deixava baquear. Lutou, foi representante comercial, foi atacadista, foi empresário, constituiu família e sempre se dizia abençoado. Uma família tão rica com a mulher e os filhos. Então, ele é o meu grande estímulo nos momentos de dificuldade. Hoje eu reconheço que não tenho, talvez, a sua voluntariedade, a sua energia, porque ele era um homem muito forte e de muita dignidade e de muita integridade. Mas me deixou esse exemplo de vida que eu carrego no meu coração. A minha mãe, Marie, também muito querida, muito dedicada aos seus filhos, sempre à frente, à testa do seu lar, provendo todas as nossas necessidades. Nós talvez hoje sintamos falta dessas famílias com esses laços tão fortes, tão enraizados, tão profundos, tão leais, tão autênticos entre si. Nós somos herdeiros dessa tradição e procuramos mantê-la, resguardá-la e expandi-la para a nossa filha e para o nosso neto. Era esse o depoimento que eu queria dizer, de que alguém que dedicou sua vida, desde o curso clássico, a admirar o direito e a praticar a justiça, e fazer o possível
para torná-la efetiva. Aprendi a pregar e agir no sentido de tornar a justiça possível, porque sem justiça é impossível a vida. Ela é a especial manifestação do direito, na segurança, na liberdade e na igualdade. É sempre gratificante no outono da vida reviver essa jornada. São lembranças plenas de tantas alvíceras e de tantas saudades. Quero agradecer essa oportunidade que me é dada pelo Luiz Renato Ribas, que é o grande responsável por essa programação, de deixar esse legado à memória dos pósteros. Sempre acreditei nesses ideais. Aprendi, preguei e agi por fazer justiça, porque sempre entendi que sem justiça é impossível a vida, porque ela é a especial manifestação do direito, na segurança, na liberdade e na igualdade.